Olá, bom dia a todos. Estou aqui mais uma vez para poder passar para vocês um pouco do meu conhecimento. Sou a Célia, sou bióloga, trabalho no Centro de Referência em Oftalmologia. E falar sobre saúde ocular é uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que estar sempre lidando e aproveitando o máximo no nosso dia a dia. Eu trabalho diretamente com transplante de córneas e posso ser honesta com vocês que quando uma pessoa que tem um problema na córnea necessita de um transplante e ao recebê-lo, quando ele volta a enxergar, a felicidade é máxima e a gente também que trabalha direto nisso fica muito satisfeita com os resultados. Então a gente tem que cuidar muito bem dos nossos olhos e tomar cuidado com todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, eu vou falar um pouco da visão. De todos os sentidos nossos, para mim, o olho é o mais valioso, a visão é a mais valiosa dos sentidos, né? Então, que a gente poder enxergar, a gente poder ver as coisas boas da vida, os sentimentos expressos no rosto de outras pessoas, é uma coisa muito gratificante. A visão tem é um processo fácil e complicado ao mesmo tempo. Então, a gente visualiza o objeto através da luz que passa pela nossa córnea, passa pelo nosso humor aquoso, passa pelo cristalino, que é a lente natural dos nossos olhos, e passa pelo humor vítreo e vai para a retina. E a retina manda para o cérebro que decodifica a imagem que a gente está olhando. Então, o olho ele recebe essa luz e a luz é que faz com que tudo seja projetado para o nosso cérebro. O formato do olho também é muito importante. Então, a gente tem o foco, a seleção, a absorção e que também controla a regulagem de intensidade de luz que entra nos nossos olhos. Por exemplo, a pupila, que a gente chama vulgarmente de meninas dos olhos. Quando a gente está num ambiente muito claro, a pupila fecha, se contrai. E quando a gente está num ambiente escuro, a pupila abre para que a gente possa receber mais raios de luz e que a gente possa vir a enxergar. E como eu disse, o cérebro, depois que passa pela retina, vai decodificar essa imagem e a gente vai passar a ver o que a gente enxerga no nosso dia a dia. Então, como que é a anatomia do olho? Como eu disse para vocês, aí nós temos a córnea, que é a primeira lente dos nossos olhos. Aí depois da lente, a luz passa por ela e passa pelo humor aquoso. Do humor aquoso passa para o cristalino, que é a lente natural dos nossos olhos. Aí ele passa pelo humor vítreo, vai até o final, que é a retina. E da retina ele manda para o nosso cérebro que decodifica a imagem que a gente está vendo. Então é um processo muito interessante. A gente diz que a visão ela age como se fosse uma máquina fotográfica. Então tem o cristalino, que é a lente da máquina, e tem a retina, que seria o filme nosso, que é onde a gente registra as nossas imagens. Quais os cuidados que a gente tem que ter? Então, a gente tem que ter cuidado com a visão mesmo antes de nascer. Então, a gente tem que ter cuidado na gravidez. Então, durante o pré-natal, as mães têm que fazer o pré-natal certinho, porque tem algumas doenças que atacam diretamente o feto, como a rubéola, toxoplasmose e DST. E provavelmente, se uma criança, por exemplo, que pega toxoplasmose durante a gravidez, ele vai ter um problema de visão e às vezes pode ter até um problema de visão mais grave, que às vezes ele não vai poder enxergar durante a vida toda. Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado e estar sempre atento, principalmente os agentes de saúde que fazem visita numa população que não tem que estar sempre atento a essas mães e incentivando elas a fazerem o pré-natal para que isso não ocorra. Outra coisa que a gente tem também durante a gravidez é que tem uma doença que chama retinopatia da prematuridade. E geralmente ela se dá com crianças que nascem prematura ou uma adolescente que tem uma gravidez de risco e que essa criança também nasça prematura, ela vai ter essa doença da prematuridade. E essa retinopatia da prematuridade, ela pode levar à cegueira dessa criança durante a sua fase de crescimento, depois que ela adquiriu uma certa idade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Então, o que é ideal na gravidez, fazer esse pré-natal e tomar cuidado com essas doenças e ficar atento à questão do bebê o recém-nascido nascer prematuro. Aí ele tem que ter mais cuidados ainda durante todo o acompanhamento durante a fase de crescimento. Então é importante, quando o bebê nasce, se ele for prematuro, a retinopatia da prematuridade, ela ocorre depois quando o bebê nasce na 26ª semana. Então a gente tem que fazer exames dele para evitar para ver se tem a retinopatia da prematuridade até a 4ª semana depois do parto. Então o médico tem que ficar atento a isso. E também outro exame que tem que ser feito ao bebê nascer é o teste do olhinho. Esse teste do olhinho é basicamente o quê? O médico vai fazer um teste com um aparelho oftalmológico que incide uma luz sobre a retina, direto na pupila, e essa luz vai incidir sobre a retina e vai vai refletir cores, como vermelho, verde e amarelo. Quando reflete essas cores, quer dizer que ele está com fundo de olho saudável. E quando dá outras coisas, como opacidade dessa luz, tudo, então o médico tem que ficar atento, porque às vezes o bebê já tem uma doença que vai prejudicar ele na sua fase de crescimento. Então, quando o bebê nasce, a gente tem que ficar atento a certos sintomas e sinais também. Então, a gente tem que ver se tem vermelhidão nos olhos, se tem irritação, se tem secreção, lacrimejamento e principalmente se a menina do olho está branca, a pupila, porque pode ser que ele esteja com catarata congênita. E isso como a visão tem uma certa fase de maturação, se a catarata congênita não for tratada a tempo, ele vai ter ambliopia, ou seja, um erro de correção nos olhos, o que vai dificultar que mesmo com o óculos ele não viria a ter uma visão 100%. Então, doenças como a catarata congênita, a gente tem que ficar atenta. Outra coisa que a gente também tem que ficar atenta é sobre aquele reflexo vermelho, que a gente chama de retinoblastoma. Então, você olha e parece que a pessoa tem um espelho dentro do olho, a criança, e que é um câncer que dá na retina e que tem que tomar muito cuidado também. Então, a gente tem que estar sempre levando o bebê ao nascer ao pediatra, e ele tem conhecimento para estar acompanhando esse desenvolvimento da visão e também para ver esses tipos de doença. Aí temos que ficar atento nisso também. Na infância, quais os cuidados que a gente tem que ter na infância? Então, a nossa visão, ela se forma até os 10 anos de idade, ela tem uma maturação até os 10 anos de idade, mas os 5 primeiros anos é fundamental para que essa maturação seja efetiva e que não venha a ter problemas. Uma coisa importante também é a gente acompanhar no dia a dia as crianças, e se os pais tiverem alguma doença já, como miopia, hipermetropia, então tem que estar sempre mais atento a isso, para que a gente possa ter mecanismo para desenvolver a visão da criança a tempo, para que ela não venha a ter problema futuramente. Em fase escolar, quais são os problemas que a gente tem que estar atento com as crianças? Então, dores de cabeça frequente. Não que dor de cabeça seja sempre problema de visão. Então, a gente tem que descartar se for sinusite ou algum outro problema, e também levar para ver se não é problema oftalmológico, porque problemas com a visão dão muita dor de cabeça. Então, tem que ver também a questão do mal-estar após o esforço visual, se ele tem desinteresse pela leitura, porque às vezes a gente acha, não, a criança ela é meio lenta, não quer estudar nada. Às vezes ela tem um problema tão sério de visão que ela não mostra interesse para ler e fazer outras atividades, como brincar. Aí a gente também tem que ver se ela está franzindo a testa para enxergar os objetos distantes, e se ela aproxima muito os cadernos ou livros para ler. Então, é muito importante ficar atento a esses sinais, porque aí a gente consegue resolver o problema bem antes, para que tudo dê certo e ele tenha uma visão boa durante toda a sua vida. Então, tem uma linha de tempo que a gente segue para a gente ficar mais ou menos atento à questão dos sinais
que as crianças apresentam no decorrer do seu crescimento. Então, até 2 anos, aí a gente tem que fazer o teste do olhinho, como eu já disse, ver se não tem olho vermelho, se não tem lacrimejamento, se não tem fotofobia. Aí a gente tem que ver também a questão da catarata congênita, glaucoma congênito, retinoblastoma, como eu já disse para vocês. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses sinais. De 2 a 5 anos, a gente tem que fazer consulta periódica, porque aí começam os erros de refração quando é mais visível para a gente ver. Então, a gente tem que começar a ver também a questão do olho torto, para ver se não tem estrabismo, tudo, e ficar acompanhando esses pacientes. Então, aqui são doenças como estrabismo e conjuntivite, que a gente tem que ficar atento também. De 5 a 7 anos, também fazer consulta periódicas. E aí a gente tem a miopia, hipermetropia, aí a gente tem que ficar o astigmatismo também, tem que tomar cuidado com essa questão, ver a questão da leitura, como que ele está fazendo acompanhamento, se ele está se mostrando interessado na escola. E de 13 a 20 anos, quando é a fase de crescimento do estirão, uma que a gente tem que se preocupar muito é o astigmatismo, ver se a criança não coça, se o adolescente não está coçando muito os olhos, porque nessa fase a gente consegue detectar o ceratocone. O ceratocone, hoje em dia, uma doença que afeta a córnea e ela hoje já tem tratamentos mais eficazes e mais que a gente pode fazer bem mais cedo, mas se não for tratada a tempo, o ceratocone é uma doença que leva ao transplante de córnea, então a gente tem que tomar cuidado com isso. E tem que estar sempre pedindo para os adolescentes tomar cuidado para não ficar coçando os olhos, porque aí muda a curvatura da córnea, o que vem a prejudicar ainda mais. Uma coisa importante que a gente tem que ter também é a higiene pessoal. Então, a gente não pode passar a mão suja nos olhos e a gente tem que ter sempre hábitos saudáveis com relação a isso. Né? Não usar toalha, coisa de outras pessoas, evitar ficar coçando o olho, porque a gente não pode coçar os olhos, como eu já disse, muda a curvatura. Então, a gente sempre fala assim, vai coçar o olho, coça o olho com o cotovelo. Então, a gente sabe, não vai ter jeito de coçar com o cotovelo, então é porque realmente não pode coçar os olhos. Já houve casos de pessoas que tiveram descolamento de retina por coçar muito os olhos, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que ter também uma alimentação bem saudável, porque a nossa retina ela necessita de vitaminas para que a gente não tenha um processo de envelhecimento precoce. Porque a gente tem, na velhice, nós temos aquele problema de falta de visão noturna. E isso se deve muitas vezes por falta de vitamina na retina. Então, a gente tem que ter sempre uma alimentação balanceada, onde a gente tem que consumir muito mais vitamina A. Então, os alimentos que tem que fazer parte da nossa dieta, alimentos que contêm carotenoides e antioxidantes, vitamina C, tá sempre tomando acerola, esse tipo de coisa que auxilia bastante. Vegetais de folhas verdes, como espinafre e brócolis, né? A alimentação que tenha coloração amarelas e alaranjadas, e ômega 3, que a gente encontra no salmão e nas castanhas, são muito importantes para a nossa visão, para que a gente tenha uma boa visão até o resto de nossas vidas. Então, a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de coisa. Como a gente vive numa vida muito corrida, às vezes a gente acaba se alimentando mais de fast food e acaba deixando esses alimentos mais para trás. Então, é importante vocês aí no dia a dia falar para as mães o quanto é importante ter essa dieta balanceada, não só pela qualidade de vida ou para ter uma melhor saúde, mas principalmente também para a gente ter uma melhor saúde para os nossos olhos, para a nossa visão. Então, ficar atento a isso também. Então, como eu disse anteriormente, a nossa visão, ela age como uma máquina fotográfica. Então, nós temos aqui a imagem, passa pela córnea, passa pela lente natural dos nossos olhos, vai para a retina, que é de forma inversa,
E aí o cérebro decodifica essa imagem e coloca a imagem na forma normal para a gente ver. Então, assim, é uma coisa maravilhosa, né? Então, a gente tem que tomar conta de tudo para que dê tudo certo e que a gente tenha uma visão perfeita. Então, como eu disse, parece uma máquina fotográfica. Então, quando a nossa máquina fotográfica age, ela faz da mesma forma que o nosso olho. Ela inverte a imagem, manda para o filme. Quando a gente revela esse filme, a gente vai ter uma imagem normal, que a gente consiga ver. Então, ela é muito perfeita. Quando eu falei para vocês de transplante de córnea, então, quando a gente tem problema, quando a gente precisa, indica um transplante de córnea, às vezes muitas pessoas perguntam assim, mas tem que tirar o olho todo? Não. Então, assim, a córnea é só essa parte aqui, ó. É só essa película aqui, ó. Que ela tem 5 camadas. Então, se ela tiver algum problema, é que a gente vai fazer transplante de córnea. No caso, a gente retira essa córnea da pessoa com doença, que está doente, e aí a gente pega uma córnea de uma pessoa que fez a doação. Então, aí ele volta a enxergar. Mas se ele tiver problema no fundo do olho, na retina, então não adianta a gente fazer transplante, porque o problema não é na córnea, então ele não vai voltar a enxergar. Então, todos esses cuidados que a gente está falando é para que a pessoa evite ter problema mais futuramente no fundo do olho, porque transplante realmente não funciona. Uma outra oportunidade eu vou passar para vocês como que é feita a questão da doação, de transplante, que eu acho que é importante a gente conhecer, porque atualmente nós temos a nossa fila aqui no estado de Goiás, ela está demorando mais ou menos de 6 a 8 meses. Então, por exemplo, um paciente que chega aqui onde eu trabalho, no Serof, que precisa fazer um transplante de córnea, ele vai entrar na fila e ele vai aguardar esse tempo. Então, se a gente tiver mais doações, com certeza ele não ia precisar desse tempo. Então, quanto mais vocês conhecerem sobre esse processo, mais fácil ficaria para a gente adquirir córnea para poder passar para esses pacientes que necessitam. Então, quais são os defeitos de visão que a gente tem? Nós temos a miopia e como que ela age? Então, a gente vê o objeto, a luz incide para a retina, passa pela córnea, passa pelo cristalino e incide. Só que ao invés dela incidir no final da retina para a gente ter uma visão normal, certo? Ela incide antes da retina. Então, quem é míope não enxerga de longe. Então, como eu disse, os raios de luz são antes da retina. Não enxerga os objetos de longe. Geralmente, o olho da pessoa míope é maior. E aí a gente precisa, para melhorar essa visão, uma correção. Ou seja, óculos, lente de contato ou cirurgias, tá? Então, como que é um olho normal, um olho emétrope? Então, olha aqui, você vê a visão, você olha o objeto que incide uma luz que passa pela córnea, pelo cristalino e aí vai no final da retina. E o míope não, a imagem se foca antes da retina, por isso que tem esse problema. É importante ressaltar que, infelizmente ainda, o Sistema Único de Saúde não paga por cirurgia corretiva, no caso, para parar de usar óculos. Então, às vezes, muitas pessoas nos procuram, porque precisava fazer que as pessoas tenham alto grau e o óculos pesa muito, ou machuca o rosto. E aí a gente, quando dá essa notícia de que o SUS não paga, eles ficam muito tristes. Mas com o tempo isso vai mudar, as coisas já estão encaminhando para melhor, então acho que a gente vai poder, se Deus quiser, passar essa oportunidade de estar fazendo essa cirurgia para parar de usar óculos mais para frente. Atualmente o SUS considera a cirurgia para correção de óculos como estética. Né? E às vezes não é isso, a pessoa tem sérios problemas, o óculos dificulta para ela fazer suas atividades e com certeza a cirurgia seria bem melhor. Aí nós temos aqui a hipermetropia. Então os raios de luz se localizam atrás da retina, diferente da miopia, como eu mostrei para vocês anteriormente. Então aqui, ó, a incidência da luz e o objeto que a gente focalizou se dá atrás da retina. Aí o que nós temos que fazer? Fazer uma cirurgia ou usar uma lente, uma correção, né?
com que faça que a hora que a gente olha o objeto, passa pela correção, essa imagem venha se focar na retina, para aí passar para o nosso cérebro e ele poder decodificar essa imagem. Então, a pessoa que tem hipermetropia, ela tem dificuldade para enxergar para perto, diferente das pessoas acima de 40 anos que têm um outro problema. Então, geralmente são crianças, adolescentes, abaixo de 40 anos, a gente chama de hipermetropia. Geralmente o olho que é hipermétrope, ele é menor do que o normal. E como eu disse, que para a gente corrigir essa imagem, nós temos que usar óculos, lentes de contato ou cirurgias. Outro problema que é muito comum é o astigmatismo. Então, às vezes a pessoa tem hipermetropia e astigmatismo junto, tem miopia e astigmatismo junto. Então, como que é? A imagem, quando se forma, ela se forma em duplicidade, o que deixa a nossa visão embaçada, dessa forma que vocês estão vendo aqui na foto. Então, a gente tem que ter, é um erro de refração diferencial dos raios de luz, que geralmente se deve a irregularidades na córnea, tá? Então, geralmente a pessoa que tem astigmatismo, ela tem dores de cabeça e no globo ocular, geralmente fala que tem uma sensação de queimação nos olhos. Como eu disse, a visão fica distorcida. E para a gente melhorar esse problema, a gente usa óculos, lentes de contato e hoje já tem cirurgia também para esse tipo de coisa. Esse tipo de problema, de defeito na visão. Aí, depois dos 40, o que nós vamos ter? A presbiopia ou vista cansada. Aí a gente fica lá, né, naquela dificuldade, o braço vai lá longe, a gente quer enxergar o negócio, mas não enxerga. Como esse cara aqui, mostrando aqui, olha aqui, o tanto que ele tem que esticar o braço para ele poder ver o jornal. E isso é uma dificuldade que todo mundo vai passar depois dos 40 anos. Então, é o que a gente chama de presbiopia ou vista cansada, geralmente acima de 40 anos. A gente não consegue enxergar os objetos próximos ou leitura. Tem gente que tem sem o óculos, às vezes não consegue nem se alimentar porque não consegue ver o que tem dentro do prato. E o que a gente usa geralmente é correção para óculos. Então, como que é? A curvatura do cristalino já muda, ele já fica mais acomodado e aí faz com que tenha dificuldade desse raio de luz entrar dentro dos nossos olhos. E aí, quando ele entra, ele vai para o final da retina também. Aí a gente precisa usar uma lente, né, que faça com que esse foco venha para a retina para a gente ter uma visão melhor. Então, é uma coisa comum que todo mundo acima de 40 anos vai ter. Geralmente, quem tem miopia vai ter, se não tiver feito cirurgia ou tem um baixo grau de miopia e ainda não usa óculos, não vai ter essa dificuldade nos 40, mas conforme vai aumentando a idade e o grau da presbiopia vai aumentando, e se ele ultrapassar o grau da miopia, com certeza essa pessoa vai precisar de um óculos para longe e para perto. Um para poder ver as coisas de longe, que a miopia a gente não enxerga de longe, e o outro para poder ler e fazer as atividades diárias que ficam mais próximas da gente. Então, uma coisa que a gente vê muito comum nas nossas crianças é o estrabismo. E é uma coisa que a gente tem que ficar atenta, porque se a gente não estimular a tempo o olho que está estrábico, talvez essa criança vai estar enxergando só desse olho que está bonzinho. Então, ela tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas. Então, o estrabismo é o alinhamento dos olhos, mas pode ser que esse estrabismo seja só por uma questão fisiológica do paciente, mas também pode ser que a gente tem que ficar atento, que às vezes tem algumas doenças que podem causar o estrabismo e às vezes a gente não sabe que aconteceu isso. Então, a gente tem que estar sempre atento e pedir para a mãe procurar o oftalmologista para corrigir isso e ver de onde que vem esse estrabismo e por que tem isso. Então, geralmente, o que a gente indica, por exemplo, para melhorar isso, como o cérebro é que comanda a nossa maturação da nossa visão, então a gente tem que... O que geralmente a criança faz, ou quem tem estrábico faz? Ele anula de forma involuntária o olho que está estrábico e tenta enxergar só pelo olho que está bom.
Então, o que, que a gente sugere para os pais? Fazer a oclusão do olho bom, porque aí a pessoa vai ter que se esforçar para poder enxergar do olho que está estrábico, e com isso vai estimular a visão dele e ele vai melhorar essa visão. Aí depois que a gente conseguiu corrigir toda a visão, aí sim a gente sugere fazer a cirurgia, que seria uma cirurgia mais estética para o olho voltar para o lugar. Mas isso tudo só é resolvido depois que a gente corrigir a visão com o uso do tampão. Então a gente tem que ficar muito atento. Se vocês verem crianças que está estrábica na sua região e às vezes ou pela própria criança ou pelo próprios pais que não estão tendo tempo ou não estão usando direito o uso do tampão, tem que forçar que eles vão ao oftalmologista ou procurar o pediatra da cidade para que tenha acesso a isso e comece a fazer o uso desse tampão para vocês estimularem a visão dessa criança ou desse jovem. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Tá? Então o estrabismo é alinhamento dos olhos, tem várias causas, como eu disse, né? Então geralmente são alterações nos músculos também, e aí a gente faz a correção com o uso do tampão, e depois que tiver corrigida a visão, que tiver feito, estimulada essa visão, aí a gente faz a cirurgia de correção para colocar o globo ocular na posição certa. Temos também o daltonismo, né? Geralmente tem família que já nasce daltônica, às vezes é hereditário, então ele não vai ver certas cores, então ele às vezes não reconhece uma ou mais cores, ou às vezes ele vê só, por exemplo, no caso aqui ele vê só o amarelo, então se ele passa no semáforo ele não vai ver nem o vermelho nem o verde, ele vai ver o amarelo. É uma coisa também que tem que procurar o atendimento oftalmológico para que possa instruir de como agir com esse paciente no dia a dia. Conjuntivite é uma coisa muito comum, né, e que a gente fica atenta. Então é bom saber que a conjuntivite ela tem bacteriana, viral ou alérgica. Aqui no estado de Goiás a gente tem muita conjuntivite alérgica, que é um ambiente muito seco e quente. Então a gente tem que ficar atenta a esses sintomas. Então a gente tem, quando uma pessoa está com conjuntivite, ela tem sensação de areia nos olhos, fotofobia, secreção e vermelhidão. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que, dependendo do tipo de conjuntivite, ela pode ser contagiosa. Então, quando uma pessoa apresenta esses sintomas, o ideal é que ela procure o oftalmologista e fique longe das pessoas, porque isso passa de pessoa para pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí muitas pessoas falam, eu preciso de um colírio. Não, quem pode prescrever o colírio é só o oftalmologista. Por quê? Porque ele tem que saber que tipo de bactéria, que tipo de micro-organismo, ou se é alérgica, que está causando essa conjuntivite. Então a gente não pode usar qualquer medicação nos olhos, porque às vezes além de não curar a conjuntivite, ela ainda pode trazer mais complicações, como por exemplo usar uma medicação errada, ela pode alterar a pressão intraocular e a pessoa passa a ter um problema de glaucoma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então é importante saber que a conjuntivite ela pode ser bacteriana, viral ou alérgica, tá? E se você tem que procurar sempre o oftalmologista e evitar estar em contato com as outras pessoas para que não venha ter problemas futuros, nem passar para outras pessoas. Tersol, que a gente chama de ordelo, é uma afecção que dá nas glândulas da pálpebra. Geralmente, pessoas que têm muita oleosidade na pele, na pálpebra, pode ter tersol ou ordelo, que a gente também chama aqui de calásio. Forma essa inflamação porque os canais das vias lacrimais eles se entopem e aí dá essa inflamação. Qual é o tratamento que a gente geralmente passa e que no dia a dia para a pessoa fazer? Compressa de água morna. O que essa compressa vai fazer? Ela vai dilatar os vasos e aí vai fazer vazar esse líquido e, se der tudo certo, vai se curar sozinho. Lavar bem com soro fisiológico, e se não com isso, não tratar, não melhorar, aí geralmente a gente tem que fazer cirurgia, porque essa secreção ela vai ficando dura
e aí não sai mais só com a compressa. E medicação é passado, mas aí tem que procurar o oftalmologista para ele passar qual medicação é mais adequada para que essa infecção melhore e essa secreção que esteja aqui saia. E uma coisa que muita gente reclama também, que quando está com terçol, além de doer, né, nesse local, ele também começa a arriscar, né, a córnea, porque fica um pontinho para o lado de dentro e fica passando nos nossos olhos conforme a gente pisca. Então a gente tem que sempre procurar o oftalmologista e durante os primeiros dias usar compressa de água morna e lavar com soro fisiológico. Pterígio. O pterígio também é muito comum aqui na nossa região, porque ele se dá devido à exposição ao ambiente. Então, muita exposição à luz solar, poeira ou vento, né? Então, o pterígio é essa carninha que cresce, que muita gente confunde com catarata. Então, ela vem da região posterior dos olhos e vai subindo para a córnea, tá? Quando está num estágio avançado como esse, que já está chegando perto da menina do olho, a gente já tem que fazer cirurgia, como esse aqui de baixo também, porque isso, além de mudar a curvatura da córnea e incomodar muito, ele atrapalha demais para a pessoa poder enxergar. Então, ele vai ter dificuldade muito grande de enxergar. Mas quando está no estágio bem pequenininho, o ideal é não mexer, porque a chance do pterígio voltar com o tempo é grande. Então, quanto mais a gente mexe, mais ele cresce, mais ele sobe em cima da córnea e aí vai ficando mais difícil fazer a cirurgia. Então, quando está pequeno, fora da córnea, o ideal é não mexer. O que a gente pode fazer para evitar que ele cresça é usar óculos de sol, não coçar e lubrificar sempre os olhos, tá? Quais são as sensações que a pessoa tem quando ela está com pterígio? Sensação de queimação, ardor, vermelhidão, é uma sensação bem ruim, é como se tivesse o tempo inteiro um corpo estranho no olho da gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, principalmente vocês, agentes comunitários que ficam muito expostos ao tempo, caminham muito sobre o sol, o ideal é que vocês usem óculos de sol, não coçem, usem sempre lubrificação e estejam passando isso também para a sua comunidade. Quem trabalha no campo também tem uma incidência alta de pterígio, porque fica, como eu disse, fica exposto muito tempo ao ambiente e aí acaba formando isso nos olhos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Aí nós temos o olho seco, né, que é quando o filme lacrimal não atua direito. Então, hoje em dia que a gente fica muito tempo também no computador, com os olhos abertos e sem piscar, a gente tem essa sensação também do olho seco. Então, a gente tem que estar sempre piscando os olhos. E como a gente mora numa região muito seca, o ideal é que a gente sempre esteja usando um colírio lubrificante. Então, a que se deve o olho seco? O ambiente com clima seco, com vento e sol, fumaça de cigarro, ar-condicionado, eles aceleram a evaporação das lágrimas. Então, por isso que eu estou te falando. Às vezes a gente está num ambiente, por exemplo, com o computador, o dia inteiro com o ar-condicionado ligado e com o olho aberto sem piscar, a gente vai ter essa sensação de olho seco. E geralmente a pessoa mesmo que tem síndrome de olho seco, ela tem muita dor de cabeça e fica muito ruim para ela no dia a dia. O que também causa olho seco? Queimaduras químicas e uso de alguns medicamentos. Também é muito comum com o uso de lente de contato e geralmente a idade e o sexo influencia na questão do olho seco. Então, quanto mais velha a gente tem tendência a ter olho seco, geralmente a mulher tem mais tendência a ter olho seco. Então, a gente tem que ficar atenta a isso. Às vezes uma pessoa reclama para vocês, meu olho está ardendo tanto, tudo, às vezes é olho seco, não é nada. Às vezes é um processo grave, mas às vezes só com o uso de lubrificante no dia a dia, ela já melhora essa sensação. Quais são os sintomas? Ardor, queimação, irritação, olhos vermelhos, visão borrada, que melhora quando você pisca, e lacrimejamento excessivo. Qual o tratamento? O uso de colírios lubrificante 4 vezes ao dia
e o uso de umidificador no ambiente também vai melhorar bastante. O lubrificante a gente às vezes consegue comprar na farmácia, só que o ideal é que vocês procurem oftalmologista, porque existem alguns lubrificantes no mercado que têm são mais prejudiciais do que outros. Então é necessário que vocês procurem o oftalmologista, que aí ele vai passar o lubrificante certo para que seja usado no seu dia a dia, sem que venha comprometer outras coisas da sua visão. Quais são as doenças mais comuns? A catarata. Tanto é que a gente faz várias campanhas de catarata e geralmente a catarata é um processo de envelhecimento, então que a gente chama de catarata senil, mas ela também pode ser congênita ou traumática. Então a criança pode nascer com catarata, por isso que eu disse para vocês que quando o bebê ao nascer, o ideal é que ele faça o teste do olhinho e que o pediatra esteja sempre atenta aos sintomas para ver se essa criança não esteja com catarata congênita. Que, como eu disse, se não tratar a tempo, ele vai ter ambliopia e depois nem com correção ele vai ter uma visão 100%. Então a catarata congênita ela tem que ser tratada a tempo para que o processo de maturação da visão seja corrigido a tempo, né? Que isso flua de maneira natural. Traumática, ou quando a gente bate o olho em algum lugar, a gente pode ter catarata, ou após uma cirurgia, ou até mesmo após o uso constante de medicamento, tipo corticoide. Também pode desenvolver catarata e a gente tem que fazer a cirurgia. Então, como que é uma visão? A visão normal, nós temos aqui a visão normal, e aqui nós temos a visão de quem está com catarata. Então, geralmente a menina do olho fica branca ou cinza, depende da evolução da catarata, da maturação dela. Isso é um processo de envelhecimento ou de trauma, como eu disse. Aí como que nós fazemos a cirurgia? A gente tira o cristalino, que é a lente natural dos nossos olhos, através de uma excisão que a gente faz aqui do lado, na esclera. Tira esse cristalino e a gente substitui por essa lente artificial, que vai fazer o mesmo papel do cristalino. Mas isso, o fato de tirar esse cristalino e colocar essa lente, não ausenta o paciente de ter que usar óculos depois para corrigir os outros defeitos de refração, no caso a miopia e hipermetropia. Então, o que ele vai ter é uma visão mais nítida e que vai ser melhorada com o óculos, se for o caso. Tá? Então, é assim que funciona a cirurgia de catarata. Para vocês que moram no interior, nem sempre tem oftalmologista ou faz esse tipo de cirurgia, então o paciente tem que ser encaminhado via prefeitura, através da regulação, para que ele procure o centro onde tenha o convênio para poder estar fazendo essa cirurgia. O glaucoma. O glaucoma é uma doença traiçoeira, porque dependendo do tipo de glaucoma, ele não apresenta sintomas, e às vezes a pessoa só vai descobrir que tem um glaucoma quando ela já perdeu a visão, ela fica cega. E diferente da catarata, a cegueira da catarata é uma cegueira reversível. O glaucoma não, ele é irreversível. Uma vez que a pessoa ficou cega pelo glaucoma, infelizmente não tem mais o que a gente possa fazer. Então, o que é o glaucoma? É o aumento do volume do humor aquoso devido à produção excessiva ou por drenagem deficiente, que geralmente dá aqui nessa região dos olhos. Nessa região dos olhos. E aí o médico tem que definir quais são o tipo de glaucoma. Através da consulta, o médico vai definir qual tipo de glaucoma que o paciente tem e através disso é que ele vai poder passar qual tipo de tratamento mais eficiente. Então, os sintomas variam muito, como eu disse, dependendo do tipo de glaucoma que ele pode ter. Então, ele pode ter glaucoma até pelo uso de corticoide, ou às vezes por um tipo de cirurgia. Por exemplo, às vezes o paciente, quando faz transplante de córnea, ele pode desenvolver o glaucoma. Então, o médico tem que ficar atento a esses sintomas para poder resolver esse problema. Como eu disse, é uma doença perigosa, que não dá sintomas, dependendo do tipo, e leva a cegueira irreversível. Mas a gente tem alguns passos que a gente pode estar seguindo e estar sempre atento, porque o glaucoma ele pode ser hereditário. Então, se alguém na família tem glaucoma, o ideal é que essa pessoa esteja procurando oftalmologista para saber, para fazer uma consulta de rotina e ver se ele não tem o glaucoma.
Pessoas negras têm mais tendência a ter glaucomas. Pessoas acima de 60 anos e acima de 40, acima de 60 se não tiver nenhuma pré-condição, e geralmente acima de 40 anos. E pessoas automíopes também pode ter propensão a ter glaucoma. Então a gente tem que ficar atenta a essas faixas etárias, a esse tipo de pessoa para a gente poder estar investigando. E o tratamento para o glaucoma são colírios e cirurgias. E como eu disse para vocês, ficar atenta com criança, porque a criança ela pode ter glaucoma ao nascer. E geralmente a criança tem olho vermelho, escorre água quente dos olhos o tempo todo. Geralmente o globo ocular fica maior, então tem que ficar atento a isso, porque como eu disse, o glaucoma é uma de cegueira irreversível e não tem o que a gente possa fazer depois disso. Então temos que ficar sempre atento. E uma coisa que é importante saber é que quando a pessoa usa colírio para o glaucoma, é como se ele tivesse pressão alta sistêmica. Então ele não tem que usar a medicação para baixar a pressão sistêmica o tempo todo. O glaucoma é a mesma coisa, ele vai ter que usar colírio o resto da sua vida para que essa pressão do olho não suba. Então, quando tem a pressão do olho, o que acontece? Há uma escavação aqui no nervo óptico e o que vai dificultando a visão e a gente passa a enxergar como um tubo. A pessoa perde a visão periférica. Então a gente também tem que ficar atenta a essa questão dessa visão periférica. Se às vezes a pessoa está olhando para você e para ela olhar do lado, ela tem que virar a cabeça para poder enxergar o que está do lado dela. Tracoma. O tracoma é uma conjuntivite crônica e ela é transmitida através da bactéria Chlamydia trachomatis, por isso que ela chama tracoma. É de fácil, a gente pode tratar ela facilmente, mas se não for tratada a tempo, ela pode provocar a cegueira. Geralmente, essa doença, ela ataca a primeira córnea, e aí pode ter que fazer transplante, mas tem que fazer acompanhamento, que às vezes pode ter problemas mais graves ainda do que só o transplante. Ela é transmissível através das pessoas contaminadas, principalmente por contato com a secreção do olho, ou com objetos infectados, ou ainda por algum inseto. Então a gente tem que tomar cuidado com criança em fase escolar que usa a toalhinha do próximo. Então, se a criança está com uma conjuntivite e a gente não sabe do que é, a gente tem que evitar que ela vá para a escola e que ela, se caso ocorra dela chegar na escola, que as pessoas não usem os objetos dela, porque, como eu disse, ela é transmissível. O tracoma também ele tem uma peculiaridade porque ele dá em local de muita pobreza, ou seja, onde as pessoas não têm acesso às condições ambientais e socioeconômicas. É bem baixo. Geralmente ocorre nessa região, então a gente tem que ficar atento a essas crianças e pedir para que eles sempre lavem as mãos, não cocem os olhos e tenham cuidado muito de limpeza mesmo com relação aos nossos olhos. Doenças mais comuns aqui ficou tampado, que é a retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade. Como eu disse para vocês no começo, que a gente vai ficando mais velha e a gente tem essa degeneração. E isso se deve às vezes por falta de vitamina ou uma má alimentação. Então a gente tem que ter uma boa alimentação para evitar a degeneração macular relacionada à idade, que a gente chama de DMRI. O que a gente também tem, que as pessoas falam muito, que é de cegueira noturna. Então, quando chega mais à noite, à tardezinha, a pessoa já tem dificuldade para enxergar muito por causa dessa doença. E a retinopatia diabética, então toda pessoa diabética, se não tomar cuidado, não fizer a dieta direitinho, ele vai ter problema de retinopatia diabética. Que o que acontece com a retinopatia diabética? A nossa retina, como eu disse para vocês anteriormente, é o ponto principal da nossa visão. É ela que envia para o nosso cérebro o que a gente vê. Então, nós temos esses monte de vasos sanguíneos dentro da retina. E quando a pessoa está com a taxa de açúcar muito alta no sangue, esses vasos sanguíneos se dilatam e começa a vazar sangue dentro dos olhos. Aí o que nós temos que fazer? Ao detectar que a pessoa às vezes fala que está com sangue no olho, que ela vê tudo vermelho. Aí nós temos que fazer um tratamento com laser
cicatrizar esse furinho que está saindo sangue dessa veia, para que depois o próprio organismo absorva esse sangue e ele possa voltar a enxergar. Mas se a pessoa tem alta taxa de açúcar no sangue, não faz acompanhamento tudo, isso pode evoluir para um descolamento de retina, uma coisa mais grave, e a pessoa perder totalmente a visão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da retinopatia diabética. Então vocês aí na sua região, tá sempre atento aos pacientes diabéticos, ver se eles estão tomando direitinho a medicação, se eles estão fazendo a dieta. O ideal é que eles sempre procurem o oftalmologista pelo menos de 6 em 6 meses para que faça uma avaliação de como que está a visão. Se eles reclamarem para vocês que de um dia para o outro a visão ficou muito turva, o ideal é procurar com urgência um hospital oftalmológico mais perto para poder fazer esse acompanhamento e tomar muito cuidado com isso. E com relação à degeneração macular relacionada à idade, ficar atenta a esses sintomas e ir introduzindo na dieta deles essas alimentações que ajudam a fortalecer ainda mais a questão da nossa visão. Aqui, para vocês verem como seria um descolamento de retina. Aí fica dessa forma aqui o descolamento de retina. E o descolamento de retina a gente tem que tratar nos primeiros dias em que a pessoa está sentindo algum sintoma. Porque às vezes com o tempo, se demorar muito, ele pode atrofiar essa retina e às vezes não vai ter mais o que a gente possa fazer. Então, quais os cuidados que a gente tem que ter, principalmente com criança, no nosso dia a dia, para a gente ter uma visão saudável e evitar que aconteça alguma coisa mais séria conosco? Então, os cuidados domésticos. Nunca deixar ao alcance das crianças objetos cortantes, pontiagudos ou materiais de limpeza. A gente tem que ter também muito cuidado com animais em fazendas, porque eles podem, por exemplo, já teve casos de crianças chegarem aqui porque estava brincando no quintal, aí a galinha veio e picou o olho da criança. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, com plantas espinhosas. Já teve caso de animais que bateu o rabo no rosto do paciente e teve problema na córnea. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com essas crianças, e evitar ao máximo que ocorram acidentes e que às vezes esses acidentes vão levar à perca irreversível da visão ou até mesmo do globo ocular como um todo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. No trânsito, uma coisa que a gente tem muito aqui são pessoas que não usam capacete, ou usam capacete, mas não usam a viseira e não usam óculos de proteção. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então todo o motociclista tem que usar um capacete, tem que usar a viseira e de preferência um óculos de proteção. E é o que a gente vê de menos no trânsito, é isso. O que a gente mais vê é um monte de pessoa inconsequente sem nenhum tipo de proteção. Aí bate uma mosca, ou bate um besouro, ou entra um cisco, e às vezes não tem o que fazer na hora, e quando chega aqui para fazer já é tarde demais, às vezes não tem o que a gente possa fazer. E no ambiente de trabalho, a gente tem que ficar atento à questão da iluminação, e se a gente for fazer algum procedimento, usar os equipamentos de proteção como óculos de proteção. A gente também recebe muito paciente aqui que mexe com solda e não usa aquele óculos de proteção. Aí, num primeiro momento, ele não vai sentir dor nenhuma, mas depois, quando vai chegando mais tarde, aí o olho dele vai começando a queimar, e já teve casos de pacientes que usaram solda e que tiveram que fazer transplante de córnea porque não usaram o óculos de proteção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. A gente tem que cuidar da gente, né? Em primeiro, às vezes todo cuidado é pouco com relação à visão, então temos que ficar atento a isso. Então a gente tem que usar sempre óculos de sol, usar o colírio somente com prescrição médica. Como eu disse, a gente não deve coçar os olhos. Se a gente for tentar coçar só com o cotovelo, o que a gente não vai conseguir, então não é para coçar. Se entrar algum corpo estranho, como esse daqui, procurar imediatamente o oftalmologista. Não tentar retirar com objetos caseiros e lavar bem com água corrente e procurar o oftalmologista urgente. A gente tem casos de pacientes que faz
transplante de córnea, ou que pega uma úlcera, alguma coisa, porque bate uma coisa nos olhos e ao invés dele vir, ele vai usando medicação caseira, não sabe o que é, e quando vê já evoluiu para uma coisa muito mais grave. Quando chega aqui, às vezes tem como a gente fazer muita coisa, mas na maioria das vezes não tem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, para lembrar, o olho normal tem que estar com a córnea sempre transparente. A pupila deve estar sempre preta, negra, porque a pupila nada mais é que um buraco que transmite a quantidade de luz para dentro dos nossos olhos, para a gente possa enxergar. A esclera deve estar sempre branca. As pálpebras, elas devem abrir e fechar corretamente, ou seja, a gente tem que estar sempre piscando. E a gente não deve ter nenhum tipo de secreção, então a gente tem que ficar atento a isso. Teve secreção, pode procurar o oftalmologista que tem alguma coisa que não está certa. Oftalmologista, ou no caso de alguns municípios que não tem, procurar o clínico geral para ver o que ele possa resolver ou então encaminhar para outro lugar. A acuidade visual. A acuidade visual, acho que muitos já viram esse tipo de tabela para fazer a acuidade visual. Em algumas campanhas que nós estivemos nos municípios aqui no estado de Goiás, a gente levou e ensinou como utilizar. Então, essa tabela de acuidade visual, ela vê o grau de aptidão para discriminar os detalhes espaciais do olho. Né? Então, é a capacidade de perceber a forma e o contorno dos objetos. Geralmente a gente usa essa tabela para pacientes acima de 4 anos, abaixo eles não sabem identificar ainda, e tem algumas tabelas que a gente usa que tem desenhos. Então, se já for uma criança na idade em que sabe definir desenho, como cachorro, fruta, alguma outra coisa, a gente utiliza uma tabela com desenhos que fica mais fácil para a gente determinar o que ele está enxergando ou não. Essa tabela chama a tabela de Snellen, então que a gente chama de letra E, porque quando a gente está na frente de uma pessoa que ela não consegue, que ela não sabe ler, a gente pede para ela fazer os sinais com as mãos. Então, ela tem que fazer assim, ou para cima, ou para baixo, ou para o outro lado. Aí fica mais fácil da gente saber. E a gente vai seguindo. Então, quando a pessoa enxerga essas letrinhas menores, é porque ela enxerga 100%. Conforme a gente vai subindo, por exemplo, a gente faz o teste, ela não enxergou essa primeira linha. Aí a gente passa para a segunda linha. Passa para a segunda linha, ela viu essa linha, mas viu meio embaçado. Aí a gente passa para a terceira linha. Aí nessa terceira linha, ela já viu tudo com muita nitidez. Então aí a gente coloca que a acuidade visual dela vai depender dessa escala aqui. Quando a pessoa só enxerga essas últimas letras, é porque ela tem um problema visual bem maior, bem mais grave, que a gente tem que estar mais atento a essa questão. E sempre fazer esse exame, por exemplo, se o paciente usa óculos para ler ou para enxergar de longe, nós temos que fazer esse exame com o óculos dele, porque aí ele vai mostrar para a gente o que ele enxerga de melhor. Se com o óculos dele ele enxergou 100%, então quer dizer que o óculos dele está bom. Se chegou aqui com o óculos dele, que a gente chama às vezes de 20-20, 80-20, 60-20, é uma escala oftalmológica, uma escala que a gente utiliza aqui, aí a gente vai ver que o óculos dele pode estar fraco e que precisa trocar de óculos. Aí ele vai ter que ter uma receita, uma prescrição, onde ele vai ter que mudar a lente do óculos dele para ele poder voltar a enxergar 100%. Então, essa tabela é muito prática para o dia a dia de vocês, para estarem utilizando aí. Então, essa tabela tem que estar acima de 5 metros de distância. Aqui na foto, no desenho, na animação mostra perto, mas essa tabela tem que ficar a 5 metros de distância. E como eu disse, o paciente usa óculos para enxergar de longe, ele tem que estar com o óculos para a gente poder ter uma acuidade visual real com essa correção. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco, assimilado um pouco do que eu passei. Trouxe essa imagem aqui, que é de uma ponte que tem na Alemanha. E uma frase para dizer para vocês
A felicidade de ver é o mais perfeito dom da natureza. Eu também acredito nisso, então, portanto, cuide do bem dos seus olhos. E obrigada.